Aí, bom, aí já começa um outro capítulo na minha vida. Eu gravo o disco Ramilonga, que é um, vamos dizer, um mergulho assim nesse universo. Reuni todas as minhas milongas, fiz umas novas. Me aproximei muito do Uruguai, da Argentina. Aí começa toda a minha relação com o Sul. Isso, enfim, trouxe também muita gente de lá na minha direção. Quer dizer, fizemos um. Hoje já somos assim uma espécie de um pequeno país musical ali. E desse país musical, o que que pintou na tua vida de parcerias? Bom, parceria mesmo, talvez a única é com o Drexler, né? Da gente compor junto e tal, e assim de nos identificarmos em termos de ideias mesmo. O Drexler, quando soube da coisa da estética do frio, quando leu o meu livro, quando a gente conversou, ele pirou assim também, porque ele se identificou muito. Ele e o irmão dele, o Daniel, criaram o templadismo, que seria uma espécie de tropicalismo do clima temperado, vamos dizer assim, que comunga assim com as minhas ideias. É praticamente um outro nome, vamos dizer, para a estética do frio. Então a gente começou a trocar muita figurinha, né? Tanto em termos de ideias, quanto em termos assim objetivamente artísticos, assim compondo letra, música, sabe? Começou um ciclo muito muito interessante, porque a gente se deu conta que tanto o Uruguai como o Rio Grande do Sul são uma espécie de transição entre Argentina e Brasil, entre platinidade e tropicalidade, né? Entre frio e calor, enfim, e na verdade uma percepção nossa desse monstro que é o Brasil, esse monstro no bom sentido, esse monstro artístico, né? Essa grande escola de música popular, né? Como que a gente lá no Sul lida com isso, tendo também toda uma outra formação, sabe? Distinta e às vezes quase antagônica. Como é que a gente lida com esse universo brasileiro? Então a gente se descobriu assim com as mesmas influências, reconhecendo a milonga como música matriz e ao mesmo tempo também as lições do João Gilberto, do Chico Buarque, do Caetano Veloso, tudo isso, enfim. Esse capítulo que começou para mim com o Ramilonga também teve um segundo salto que foi exatamente quando a gente se encontrou. O Drexler tinha feito Fronteira, que é um disco também que ele passa um pouco por isso, por esse questionamento, né, da situação de fronteira, que é uma coisa que eu falo muito na estética do frio. Enfim, em termos de compor junto foi o Drexler, mas também fiz 2 discos com Pedro Aznar, fizemos o Tão Bong e o Longes. Foi um trabalho muito, muito bom. O Pedro é um grande conhecedor de música brasileira, me ajudou muito a descobrir quão brasileiro eu era, entendeu? Começou um trabalho muito importante. Comecei a tocar com músicos de lá que me acompanharam no Brasil, no exterior, como Santiago Vasques, que também tem um trabalho solo incrível, um percussionista maravilhoso. Muitas, muitas colaborações. Agora mesmo, 6 de dezembro, toco em Porto Alegre e chamei o irmão do Jorge, o Daniel, para apresentar ele lá em Porto Alegre. Então ele vai vir e é mais um encontro, vamos dizer assim, mais um passo enfim, nessa comunhão ali do Sul. Bom, e para terminar, eu queria que você comentasse um pouco de Pelotas. E aí também você pode comentar de Satolepe, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa relação com a cidade. Bom, eu voltei a viver em Pelotas, hoje já deve fazer uns 14 ou 15 anos que eu voltei a viver. Eu voltei a viver lá achando que eu ia, enfim, ser breve, sabe? Porque a gente estava no Rio e tínhamos uma casa lá que é uma casa de quase 100 anos, bem antiga. E eu sempre fui muito, muito fissurado no ambiente. Eu sou quase um dependente do ambiente, assim, né? E eu gosto de casas antigas, de casas de pé direito alto. Enfim, eu acho que especialmente, eu gosto muito de Pelotas, sabe? E eu acho que eu gosto mais ainda do que eu penso que Pelotas é ou poderia ser, que aí se chama Satolepe, é o nome da cidade ao contrário. Eu agora, esse ano vai sair um livro novo meu chamado justamente Satolepe, que vai ser lançado pela editora Kozak Naif, lá de São Paulo. E esse livro vai trazer 30 fotos de Pelotas na década de 20, 1922. São fotos muito legais, as pessoas vão assim, descobrir essa cidade, né, que de alguma forma desapareceu também. A arquitetura foi muito destruída e tal. Bom, eu hoje vivo em Pelotas, né? E não só vivo lá, enfim, a cidade me fornece muito elemento para a minha criação, mas eu também levo isso para a música, para a canção, para a literatura. E acabei de fazer o disco com o Marcos Suzano, que é o Satolepe Sambatown,
né? A gente se reuniu, fizemos esse trabalho e um dia a gente estava assim, jantando e dizia, e aí, como é que vai ser o nome do disco? Aí eu disse, pô, tive uma ideia, que tal Satolepe Sambatão? Que é a minha cidade imaginária com a dele, porque ele tem um selo chamado Sambatão, tem um disco chamado Sambatão. Eu também tenho um selo Satolepe, né? Tem a expressão Satolepe e o lugar Satolepe em vários discos e tal. Então criamos esse encontro de duas cidades, assim, e foi muito legal. Então esse é um momento muito especial, assim, de eu ver Satolepe junto com essa ideia do Rio de Janeiro, que Sambatão na verdade é uma referência ao Rio, né? E de eu ver assim, também a estética do frio chegando a um ponto que eu venho buscando, né? No texto eu falo isso, que eu queria na verdade era definir a minha brasilidade, né? Então fiz um caminho de ida para lá e agora estou fazendo um caminho de volta. E coincide com um momento pessoal meu também, que eu estou muito mais falante, já se vê, né? Muito mais, enfim, com vontade de colaborações. É uma alegria estar aqui também, tocar com o Paulinho, tocar com o Super Vielli, todo esse pessoal dele, então, caras que eu admiro muito. Uma fase de muitas colaborações, um momento muito bom. Muito bom, Vitor. Eu quero te agradecer muito, né, a participação. É isso aí, pessoal da UNB TV, entrevista exclusiva com o Vitor Ramil e até a próxima.